As ordens religiosas foram extintas no ano 1834. No caso dos frades, tiveram que abandonar de imediato os mosteiros, mas no caso das monjas, ficariam no mosteiro até falecer a última. Foi o ano que faleceu a última monja, em 1886. Nessa altura fundou-se a Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda, que ficou autenticada por alvará régio do rei Dom Luís I, e ficou a seu cargo todo o espólio artístico do mosteiro. Arouca é um caso único no país em que manteve praticamente todas as obras de arte, exceto o mobiliário, que foram vendendo ao longo dos tempos, mas as obras de escultura, pintura e ourivesaria ficaram cá. Foram escondidas pela última monja e pela criada dela, daqui do mosteiro, Rosa do Sacramento. A única coisa que levaram daqui para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e para a Universidade de Coimbra foram livros e pergaminhos e alguma documentação. Na altura esteve aqui o escritor Alexandre Herculano e levou todo esse património que está lá guardado. Relativamente ao edifício, não sofreu a ruína, a destruição e até o saque, que a grande maioria sofreu? Não sofreu nesse aspecto, não. Este edifício atual data de finais do século XVII até finais do século XVIII. Mas o primeiro edifício é muito anterior, data do ano de 925, segundo a documentação existente na Torre do Tombo. Em 1216 deu entrada aqui a Rainha Mafalda, filha de Dom Sancho I, portanto neta de Dom Afonso Henriques, que recebeu o mosteiro como testamento após a morte do seu pai. Ela que depois faz a mudança dos beneditinos. E faz a mudança da regra das freiras beneditinas para Cister. Há uma grande austeridade com eles. O mosteiro, a vida no mosteiro, mantém-se relativamente austera ou ao longo dos séculos vai se tornando, com donativos, etc., cada vez maior? Nós temos que primeiro remontar à regra de São Bento, que é composta por 30 mandamentos, vá lá, entre aspas. A ordem beneditina, através dos tempos, ganhou muito protagonismo, muito poder, até que no finais do século XI, volta de cerca de 1090, surgiu a ordem de Cister, com alguns dissidentes monges beneditinos em França, e fundaram a ordem de Cister para voltar às origens. Claro que mais tarde a Ordem de Cister volta a ganhar muito poder e muita influência. A Ordem de Cister é particularmente importante em Portugal porque foi fundada na mesma região de França, na Borgonha, de onde era natural o Conde Dom Henrique. Não é por acaso que eles são logo os primeiros aliados de Afonso Henriques na expansão do território português. A Casa de Alcobaça, os mosteiros do Douro, foram entregues as terras aos monges da Ordem de Cister. E com o tempo o poder foi aumentando e claro que já nos finais do século XVIII era uma ordem muitíssimo rica. O mosteiro, da forma como o conhecemos hoje, ele retrata alguma dessa austeridade ou já alguma decoração, algum ornamento? No exterior sim, mas no interior não, é bastante rico. Basta ver a talha dourada da Igreja do Coro, principalmente aí onde se pode ver a grandeza e a opulência em que as senhoras viviam. Só vinham para aqui as filhas da alta nobreza portuguesa. Não quer dizer que professassem, muitas delas não professaram. O caso da Rainha Mafalda não chegou a ser freira. E outras senhoras vinham para aqui por opção e traziam um rico enxoval, empregadas e viviam aqui em comunidade. Do museu daquilo que hoje é visitável, é uma área significativa ou não? É bastante significativa. Claustro, o capítulo, a cozinha, o coro superior e também as celas onde está instalado o Museu de Arte Sacra. Relativamente ao Museu de Arte Sacra, provavelmente um dos melhores ou maiores museus em Portugal. Museus privados em Portugal. Talvez seja que tenha a maior coleção privada em Portugal, retirando a Gulbenkian. Essa coleção é rica exatamente pela preservação do património? É muito rica. Podemos encontrar pinturas desde os séculos XV a XVIII, esculturas desde os séculos XIV também a XVIII, livros em pergaminho, antifonários, livros de música, cerca de 26 livros dos séculos XIII a XVIII também, e ourivesaria também, do século XIII, XVII, XVIII também. Tem peças que estão classificadas ou de grande relevo? Tem bastantes peças. Podemos destacar uma escultura de São Pedro do século XV, do mestre João Afonso, da Escola Coimbra, talvez um dos mais bonitos exemplares da escultura gótica portuguesa. Também os antifonários livros de música estão considerados entre os melhores da Europa. Temos também a ourivesaria contemporânea do reinado de Dom Manuel I, uma cruz com Santo Lém e um tríptico relicário, também um díptico relicário do século XIII, que pertenceu à Rainha Mafalda.
triunfal, em estilo romano. Essas são talvez as peças mais valiosas. Eu vi há bocado ali um disco, uma gravação do órgão. O órgão acabou de ser instalado no ano 1743 por um organeiro espanhol de Valladolid, Manuel Benito Gomes, e tem 1352 vozes e 24 registros. É um dos 6 mais importantes órgãos ibéricos da Península. Funciona, ainda foi restaurado há cerca de 15, 20 anos. Podemos assistir com muita regularidade a concertos, não só de órgão, mas também acompanhados de canto e outros instrumentos da época. Em todos os domingos toca nos ofícios religiosos da Igreja. No caso dos concertos, geralmente média um por mês, mais ou menos. Em termos gerais, qual é o legado cultural, científico, económico do convento, digamos, da expressão que o convento teve fora de portas, das monjas? As monjas eram senhoras de todo este território do atual Concelho de Arouca, com exceção da freguesia de Roças, que pertencia à Ordem de Malta. Portanto, o Couto de Arouca era praticamente o atual concelho, mas também tinha terras nos concelhos de Valcâmara, Oliveira das Meias e Estarreja. As monjas decidiam e nomeavam os presidentes das câmaras. A Misericórdia de Arouca, fundada em 1610, tinham plenos poderes, elas é que decidiam tudo. A única casa senhorial deste território é o Mosteiro de Arouca. Já no século XIX há algumas casas embarazonadas e a única exceção é uma casa do século XVI, a Casa dos Malafaias, mas que não eram daqui, vieram de São Pedro do Sul. Elas recebiam, como pagamento da renda das terras, recebiam algum dinheiro, mas essencialmente produtos agrícolas.